Olá, eu sou Pedro Estrela, professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema de extrema importância e que é muito falado nos telejornais nos dias de hoje: Selic. O que vem a ser essa taxa Selic? Qual é o impacto dela na vida do povo brasileiro e para a economia do nosso país? Bom, então o que é a Selic? Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. Foi uma ferramenta criada em 1979 para controlar a inflação. Ela é a nossa famosa taxa básica de juros, né? Ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, Comitê de Políticas Monetárias. E é nessa reunião eles definem se aumentam a taxa Selic, se eles permanecem com a taxa Selic ou se eles reduzem a taxa Selic, certo? Bom, e qual é o impacto disso para a economia? Qual é o impacto disso para a população? Bom, se a taxa Selic aumenta, significa que fica mais caro captar recursos. Por exemplo, se você for fazer um financiamento e for fazer um empréstimo, a taxa de juros será maior, porque a Selic é a taxa básica de juros. Ela sendo maior, vai haver menos circulação de dinheiro na economia, e isso acarreta, na maioria dos casos, em redução da inflação. Por outro lado, se a taxa Selic diminui, significa que fica mais barato captar recursos em instituições financeiras. O que significa que, se é mais barato, vai haver mais captação, vai haver mais recursos, mais dinheiro disponível na economia, e isso pode gerar um aumento da inflação. Claro que não é um aumento da inflação comparado, por exemplo, com em momentos de crise econômica. Gera um pequeno aumento da inflação, né? E isso vai impactar na vida de todo mundo. Mas, qual é o seu impacto, por exemplo, em investimentos? O que é que a Selic tem a ver com os investimentos? Bom, primeiramente, a Selic é um indexador de vários investimentos, de vários tipos de investimentos. Por exemplo, o Tesouro Selic. As letras do Tesouro que são indexadas pela taxa Selic. Então, se a Selic aumenta, a remuneração do Tesouro Selic aumenta. Se a Selic diminui, a remuneração do Tesouro Selic também diminui. Então, vai impactar diretamente no investimento do Tesouro Selic. Outro tipo de investimento que vai impactar é a caderneta de poupança. Quando a taxa básica de juros, ou seja, a Selic, está acima de 8,5%, a poupança remunera 0,5%, mais a TR, que é a taxa referencial. Entretanto, se essa taxa de juros, se a Selic tiver em 8,5% ou abaixo desse percentual, a taxa Selic, a poupança vai remunerar 70% da Selic mais a taxa referencial, ou seja, a remuneração da poupança fica baixíssima, como é o caso de hoje, né? A poupança está baixíssima, mas isso é tema para um próximo vídeo. Mas a Selic também, ela vai impactar em um indexador muito importante de investimentos, que é a CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. O que é isso? São depósitos, são empréstimos diários que os bancos fazem uns com os outros. Por quê? Porque o Banco Central determina que todo dia cada banco tem um saldo positivo de caixa. Significa que tem que entrar mais recursos do que sair no banco. E nem todo dia os bancos têm saldo positivo de caixa. Então, o que acontece? Eles pedem dinheiro emprestado uns aos outros para poder ter um saldo positivo. Bom, e qual é a relação, então, da CDI com a Selic? Bom, a CDI acompanha, geralmente, a Selic. Por quê? Bom, se a CDI for maior do que a Selic, significa que os investimentos que são remunerados pela CDI ficam maiores. E isso não é interessante para os bancos. Por outro lado, se a CDI for menor do que a Selic, os bancos vão deixar de emprestar dinheiro para os bancos, uma vez que ele pode emprestar dinheiros a juros mais altos. Como, por exemplo, emprestar dinheiro ao governo, ao invés de emprestar dinheiro aos bancos a uma taxa menor do que o empréstimo que faria ao governo. Diante disso, fica fácil entender como a Selic vai impactar nos investimentos de renda fixa. Como a Selic é muito próxima do CDI, existem vários investimentos de renda fixa que são atrelados ao CDI, como por exemplo CDBs, Certificado de Depósitos Bancários, LCAs, Letra do Crédito do Agronegócio, e LCI, Letra do Crédito Imobiliário. Também as LCs, que são as letras de câmbio. Então, quando a Selic altera,
todos esses investimentos que são atrelados ao CDI também vai alterar, uma vez que o CDI está muito próximo da taxa Selic, ela acompanha essa taxa Selic. E isso tem uma coisa interessante, por exemplo, nos dias de hoje a taxa Selic está em 2,25%, ou seja, a CDI também está muito baixo. E isso faz com que a remuneração de investimentos de renda fixa também caia, fique muito baixo, sendo utilizado apenas para reservas de emergência na maioria dos casos. E o que é que isto acarreta? Isso acarreta numa migração de investimentos. Ora, uma vez que os investimentos de renda fixa estão pagando valores baixos, uma taxa de juros baixa, alguns investidores estão deixando de fazer investimentos em renda fixa e passando a fazer investimentos em renda variável, como por exemplo, o mercado de ações, que teve um crescimento assustador nos últimos anos. Então, a Selic também vai impactar em qual quantia de investimentos, qual percentual de investimentos que vai para a renda fixa ou para a renda variável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau!